Olá, meus amigos. Mais uma vez estou aqui convidando vocês para a gente trabalhar o conhecimento espiritual das verdades de Deus para a nossa vida, para que sejamos bem-aventurados, conhecendo essas verdades e andando conduzido por ela, pela verdade de Deus. Eu quero falar aqui um pouco sobre pecado. Vamos ler um texto aqui da palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 8 ao versículo 10. Vamos ler a palavra de Deus. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecados, fazemos dele mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Porque, para a palavra de Deus estar em mim, eu tenho que ter o conhecimento, a consciência do pecado. Eu tenho que ter o conhecimento da realidade do pecado. Para a palavra de Deus estar em mim, por isso que eu observo as pessoas que dizem que são de Deus, que estão em Deus, em relação ao ato de amor de Deus por nós. Quando as pessoas não entendem o que Jesus fez por nós e por que ele fez, as pessoas não foram alcançadas com a verdade ainda. O entendimento das pessoas ainda está entenebrecido. Eu vejo pessoas dizendo, eu não sei se sou merecedor do céu. Deus sabe se eu sou merecedor ou não. Logo, essa pessoa ainda não tem a noção da realidade do pecado. Logo, esta pessoa não entende o que Jesus fez por ela. A importância do sacrifício de Cristo. Eu tenho visto pessoas dizer assim, se fulano for merecedor do céu, né, eu não sei se eu mereço. Você tem que entender que eu e você não merecemos nada, irmão. Nós somos miseráveis pecadores. Nós somos merecedores do inferno. Nós não merecemos nada de Deus. Tudo que Deus fez por nós para nos livrar da condenação eterna não foi por merecimento, foi por amor. Deus não querendo ver o nosso mal. Ele tomou um ato de amor, assumindo o nosso lugar, para nos livrar da maldição, não porque merecemos. O homem tem que entender, a nossa mente só vai ser iluminada com a palavra, com a verdade de Deus, por Jesus. Jesus é a luz do mundo, irmãos. Tem tanta gente aí se gloriando na sua vida religiosa. Tem tanta gente aí se gloriando na sua religiosidade, na sua boa obra. O que é que a gente vê as pessoas dizer? Eita, fulano morreu. Que Deus a tenha no bom lugar. Por quê? Porque fulano era tão bom. Fulano era um homem que ajudava os outros. Fulano era um homem que fazia caridade. Era um homem justo. Era um homem certo. Não tem um justo sequer.
Não tem um bom sequer. Não tem um merecedor do céu pela sua justiça. O povo tem que entender isso, gente. Tem tanta gente se esforçando em obra de religião, em vida escrava, dentro de obrigações, como se aquilo fosse fazer ele merecedor de Deus. Por quê? Porque essa pessoa, ela não tem o entendimento. Essa pessoa está privada da verdade. O apóstolo João, ele vai dizer, se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. A verdade de Deus nos faz conhecer a nossa miséria. Quando alguém se justifica, quando alguém quer chegar a Deus por meio da sua justificação, está desprezando a verdade de Deus. Quando alguém se acha muito puro, muito santo, muito justo, a ponto de julgar outro pecador igual a ele, ei, todos nós somos iguais. Todos nós somos miseráveis pecadores. Todos nós somos réu do inferno. Tem gente que se acha mais santo, mais merecedor de Deus do que outro, só porque ele não vive dentro da mesma condição social que o outro. Mas no lado espiritual, todos estão na mesma miséria. Sua mente tem que ser iluminada pela palavra de Deus para você entender isso. Você pode ser um religioso. Você pode fazer caridade. Você pode ser bonzinho. Você pode ser devoto às boas obras, à prática religiosa. Mas você, diante de Deus, está na mesma situação do que aquele que rouba, que mata, que estupra, que bebe, que se prostitui. Você pode ser um religioso. Não se prostitui, não vive bebendo na mesa de um bar, não rouba, não mata, mas independente de sua classe social, sua condição social neste mundo, você também é um pecador, você também é réu do inferno, tanto como aquele que mata, que rouba, que estupra, porque diante de Deus todos são pecadores, porque todos pecaram e todos estão afastados de Deus. Não há um justo sequer na face da terra. Não há um que faça o bem. E todo aquele que busca chegar a Deus pela sua justiça, todo aquele que tenta se justificar pela sua justiça, tudo que ele faz diante de Deus não vale de nada para a salvação. É como um trapo de imundícia. A palavra ensina isso. Eu não estou falando o que eu acho, o que a religião formou no meu entendimento. Eu estou aqui trazendo para você o que a palavra ensina. Porque eu fui liberto pela verdade, a palavra de Deus. Jesus. Isaías 64. Capítulo 64 de Isaías. O versículo, deixa eu ver se é o 6. Isaías capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como um imundo, e toda a nossa justiça como um trapo de imundícia. Tudo que você faz não serve para te justificar diante de Deus. Esse é o maior erro dos religiosos, que busca uma vida escrava em sacrifícios e devoções religiosas, pensando que isso torna eles mais santos, mais merecedores de Deus, mais justos. Olha o que Paulo vai dizer. Romanos capítulo 10.
versículo 1 ao 4, para você entender. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus que eu faço é pela salvação de Israel. Paulo rogava a Deus para que os irmãos também alcançassem a salvação. Versículo 2. Porque eu dou testemunho de que eles são zelosos de Deus. Eles têm posturas. Ó, o irmão aqui está me questionando diante de um vídeo que eu coloquei. Me questionando fora do contexto do vídeo. Falando de postura, de reverência a Deus, através de usos e costumes. Paulo está dizendo aqui, eu dou testemunho de que os meus compatriotas judeus são zelosos de Deus, mas não com entendimento. Tudo que eles vivem, tudo que eles praticam, tudo que eles fazem é por meio do entendimento cego da religião, não é por meio da luz de Deus. Paulo vai dizer, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitam à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê em Cristo. Está justificado do seu pecado. Não é através do seu sacrifício religioso. Não é através da sua postura religiosa. Não é através da sua devoção religiosa. Não é através dos seus usos e costumes dentro da religião. Você só vai ser justificado diante de Deus para ser merecedor da salvação através de Jesus. Não é através do teu sacrifício, devoção e prática religiosa. Paulo vai dizer, eles desprezam o único meio por onde Deus justifica o homem, porque eles querem ser justificados por meio daquilo que eles entendem no entendimento deles. E com isso desprezam a justiça de Deus. Desprezam o único meio por onde o homem pode ser justificado, que o próprio Deus estabelece, não é uma vida religiosa, não é dentro de uma instituição religiosa, não é por meio de sacrifícios religiosos, é por meio de Cristo, pela fé, não é pela vida dentro de religião ou igreja, é pela fé em Jesus. Meus amados irmãos, nós temos que conhecer mais de Deus. Examinar as Escrituras. Não é ler o que eu quero e interpretar do meu jeito e criar uma doutrina, uma regra, um princípio, como se fosse de Deus. Isso está errado. Isso tem levado muitos à maldição, a apostatar da fé, a apartar-se da vida com Deus, andando no entendimento errado, diante daquilo que os homens interpretam e não daquilo que Jesus estabeleceu. Cuidado, meus irmãos. Tem muita gente aí se fazendo sábio nas Escrituras, ensinando heresia, doutrinas de demônios, criando ventos de doutrinas, novidade, inovação, revelação, coisas que não está no Evangelho. Tem muita gente aí dentro da igreja criando regras, princípios, doutrinas que não é a de Cristo. Aonde as pessoas estão adorando a Deus em vão, porque não estão dentro dos preceitos da verdade do Evangelho. Estão seguindo a Deus nos preceitos dos homens. Logo, estão vivendo uma vida vã para com Deus. Uma fé cega, sacrifícios de tolos, com o nome de que vive, estando mortos, porque vida com Deus não é através de submissão, devoção, de sacrifício religioso dentro da igreja. Vida com Deus não é através de culto, de avivamento. Vida com Deus é pelo conhecimento da palavra, estando na palavra, andando pela palavra. Tem muita gente aí
dentro das religiões, escravo, preso, com um jugo e um fardo pesado de obrigações, de devoções, de ordenanças, como se fosse para Deus. Aonde as pessoas são ensinadas, não pode isso, não pode aquilo, se usar isso está pecando, se comer isso está pecando, onde as pessoas é privada de tudo, porque é pecado. Tem tanta gente aí que precisa conhecer a definição de pecado. Tem tanta gente aí que precisa entender e conhecer o que é pecado, o que é pecar contra Deus, para ser livre de tantas proibições, religiões, proibindo as pessoas de casar, proibindo as pessoas de comer isso, aquilo ou aquilo outro. Religiões proibindo as pessoas, não pode isso, não pode aquilo, porque você tem que viver na postura da religião. E a religião aqui define o que é pecado e o que não é. Vai aprender com Cristo, irmão. O que é que contamina o homem? O que é que afasta o homem de Deus? O que é o pecado? O apóstolo João aqui está advertindo os irmãos: filhinhos, não pequeis. Todo aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. O pecado não é o que eu faço ou deixo de fazer. O pecado, ele é aquilo que está dentro de nós, que sai, porque o pecado já contaminou o nosso interior. Eu vestindo essa camisa ou deixando de vestir, isso não me leva a pecar contra Deus. Eu bebendo isso ou deixando de beber, isso não me leva a pecar contra Deus. O pecado, ele está inserido na alma do homem. O homem é pecador, porque ele está corrompido pelo pecado, por isso que ele peca. Ele não é pecador porque peca. Ele peca porque ele é um pecador. Você tem que entender isso. O pecado está inserido na alma do homem. Aqueles que já creram em Jesus. Ok. Aqueles que já creram em Jesus já foram purificados a sua alma do pecado. Está entendendo isso? Jesus quer purificar você do seu pecado aqui, ó. Aqui, ó. No entendimento, no interior. O pecado está dentro e sai para fora. É isso que contamina o homem. Jesus quer purificar você aqui. A purificação de vossas almas. Através do entendimento que você tem do ato de amor de Cristo na cruz do Calvário por nós. O que é pecado para você? Não, eu não posso usar maquiagem, a mulher. Porque eu estou pecando contra Deus. Eu tenho que ser reverente a Deus. Eu tenho que honrar a Deus. Como? Honra a Deus com a tua vida em submissão à palavra. Eu amo a Deus. O que é amar a Deus? Como é que amamos a Deus? Não é vivendo uma vida de escravidão com o fardo, o jugo pesado da religião. É vivendo uma vida de submissão e devoção a Deus pela palavra. Amar a Deus é guardar a palavra. João 14, 23. Jesus disse isso. Tem muita gente que precisa entender o que é pecado. O pecado que nos afasta de Deus. O pecado é que nos separa de Deus. O pecado é que nos faz receber a condenação eterna. O salário do pecado é a morte. Jesus, ele veio para nos livrar desse mal, dessa maldição do pecado, que corrompeu a nossa alma, o nosso entendimento, para viver uma vida transgredindo a direção do nosso Criador. O pecado é isso.
é a transgressão da direção do Criador. Como é que você vai conhecer o que é pecado? Indo para a origem do pecado. Aonde principiou o pecado? Qual foi a causa do pecado? Vai lá para Gênesis. Foi Adão não se submeter à direção de Deus. A questão não era a maçã. A questão era a ordem que Deus deu a Adão. Que não fosse lá. Que não comesse do fruto da árvore. Do fruto da ciência do bem e do mal que Deus disse a ele que não comesse. O pecado de Adão foi não seguir a direção de Deus. Não era para ele se conduzir na direção daquele fruto. Ele foi e consumou o ato de rebelião contra Deus. O que é pecado? O pecado consiste em não obedecer e não se conduzir na direção de Deus. Tem muita gente dentro de igreja, de religião, que pensa porque está vivendo a vida religiosa, estão sendo santos, estão indo para Deus. Com toda a vida religiosa, muitos estão desviados da direção da palavra de Deus. Aí já constitui o pecado. Você pode estar bonitinho, vivendo a formalidade religiosa, andando na postura de crente da religião evangélica, andando na formalidade, no usos e costumes da religião. Se você não tiver o entendimento da verdade do evangelho, estiver andando em doutrinas contrárias, você está em pecado, você está em maldição, você está afastado de Deus, você continua dentro da vida sem Deus, com toda a tua devoção religiosa. Está entendendo isso? Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vida com Deus é questão de conhecimento e entendimento. Não é questão de formalidade e postura de vida religiosa. Está entendendo isso? Então, meus irmãos, o povo precisa entender o que é pecado. E pelo povo não ter o conhecimento de Deus, estão sendo escravizados dentro de proibições, ordenanças, pelos homens que dominam sobre o povo, dentro do sistema religioso, onde o povo é dominado pelo sistema, a vida do povo é dirigida pelo sistema. O homem vive perdido, escravizado, dentro de uma religião, com o entendimento corrompido, pensando que está servindo a Deus, pensando que é de Deus. Eu sou santo, porque eu me visto assim, eu sou dessa religião, vivo essa postura, vivo esse padrão, meus usos e costumes é esse, eu não como isso, eu não visto isso, eu não bebo isso, eu sou santo. Você sabia que a maioria das almas que vão se perder estão dentro das religiões? Vou repetir novamente. Você sabia que a maioria das almas que vão para o inferno são as que estão dentro das religiões? Não importa qual é a religião. A maioria das almas que vão para o inferno estão dentro de religião. Quantos e quantos e quantos e quantos milhares e milhares de pessoas estão dentro das religiões? Presa cada um dentro da sua regra do sistema. O cara que é evangélico, a pessoa que é da religião evangélica, ela vai viver na crença, na formalidade, no entendimento, na doutrina da religião evangélica. Aquele que está dentro do catolicismo vai viver dentro da tradição, da crença
da doutrina da religião católica. E por aí vai. Os que estão dentro da Sociedade de Torre de Vigia, os mormons, testemunhos de Jeová, os budistas, os espíritas, cada um vai viver de acordo com as regras, com as normas, com o critério de suas instituição religiosa. E aí existe a grande separação de pessoas no mundo. Não é para Deus, é para a religião. O católico é um caminho, o espírita é outro caminho, o evangelho é outro caminho, o evangelho não, o evangélico. Eu quero corrigir isso aqui e fazer uma observação. O evangelho não é uma religião evangélica. Jesus não chamou ninguém para ser evangélico. Nós temos que ser cristão, discípulos e seguidores de Cristo, não de religião ou de igreja evangélica, nem de religião cristã. Está entendendo isso? O evangelho não é uma religião ou igreja evangélica. É uma informação que nos leva a Cristo para que sejamos discípulos dele, cristão. Então, meus amados irmãos, há um só caminho que leva o homem a Deus. Há um só meio. Há uma só porta. Há um só povo. E esse povo de Deus não está dividido em instituição religiosa, denominação igreja. Esse povo de Deus tem a unanimidade pela fé em Cristo, pelo vínculo da paz, uma só fé, uma só doutrina, um só batismo, onde esse povo forma um só corpo. Você está entendendo isso? É um só corpo, igreja, que é formado por vários membros, pessoas. Não é por ministérios. Igreja, instituição do homem. A igreja de Deus é formada por vários membros que são pessoas que formam um corpo só, guiado por uma só cabeça, que é Jesus. Hoje não. Essa igreja de divisão de ministérios, guiada pelos pastores presidentes, não é a igreja de Deus. O evangelho de Cristo não é uma religião evangélica. Não é uma igreja evangélica. O evangelho de Cristo é uma informação que forma discípulos de Cristo, que são cristãos, tornando-se membros do corpo que é a igreja de Deus. E esses membros estão em todos os lugares da terra. Onde tiver um ou dois, ali está um membro da igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é vista por Deus dentro de instituição. Deus não vai dizer, a minha igreja é a instituição Assembleia de Deus. A minha igreja é a instituição batista, adventista, presbiteriana, Congregação Cristã do Brasil. Deus é amor. A minha igreja é a universal, é a católica. Não. A igreja de Deus não é isso. Não é esses ministérios, instituição. Quando Deus olha do céu, ele vê na terra um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus, o seu Filho. Um povo que creu e se converteu a Jesus. Esse povo é a igreja de Deus que ele contempla lá do céu, que ele guarda, que ele protege e que as portas do inferno não prevalecem, que ele vai tirar deste mundo a igreja, pessoas, não igreja, instituição, para o povo estar dentro dela, para ser de Deus. Está entendendo isso? Então, meus amados irmãos, que vocês busquem aprender mais o que é pecado, o que é servir a Deus, o que é honrar a Deus, o que é adorar a Deus, o que é estar em Deus. Vocês precisam aprender isso.
Não vivam a fé cega dentro da religião, como os grupos religiosos vivem. Não, eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus, eu sou de Deus. O evangélico diz que é de Deus. O espírita diz que é de Deus. O testemunho de Jeová diz que é de Deus. Os mormons diz que é de Deus. Os católicos diz que é de Deus. Todos dizem que são de Deus, estão servindo a Deus, estão adorando a Deus nas suas igrejas, nas suas reuniões, nas suas devoções, nas suas posturas religiosas. Mas eu convido você a aprender e conhecer o que é ser de Deus. Como é que eu sou de Deus? Por onde eu sou de Deus? Qual o meio que me leva a ser de Deus? Aprenda isso. Aprenda o que é pecado. O que é que me leva a pecar contra Deus? O que é que me leva a pecar contra meu irmão? Eu tenho que entender o que é o pecado contra Deus e o que é o pecado contra o meu irmão. Está entendendo isso? O povo tem que ser ensinado nisso. Não é informalidade religiosa, usos e costumes, pecados capitais. O povo tem que aprender as lições espirituais de Deus para a formação, para a perfeição, para a edificação, para o conhecimento, aonde você vai estar firme e cada dia mais firmado em Deus, pelo conhecimento da sua palavra, da doutrina de Cristo, que forma em nós discípulos de Cristo, para seguir a Ele, pela doutrina dEle. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Meus irmãos, precisamos de homens levantados por Deus, que esteja compromissado com Deus. Não que seja homens, negócio de sistema. Não homens que jurem fidelidade à doutrina de igreja ou a nenhum pastor presidente. Nós precisamos de homens, não homens que estejam preocupados em estar se apresentando em púlpito de igreja. Não homens que estejam preocupados em estar dentro de ministérios de igreja, para não perder a oportunidade. Nós precisamos de homens que estejam compromissados com Deus, para pregar a verdade do Evangelho, para agradar a Deus e não a homens, não a igreja, não a líder, não a pastor presidente, agradar a Deus, advertindo a todos, seja quem for ele. A autoridade é quem está na verdade, é quem está com a palavra. Se aquele que diz que é o maioral da igreja, o pastor, estiver errado, tem que ser corrigido com a palavra, pela palavra, por quem está na palavra. Não, mas ele é autoridade, que ele é pastor. Quem disse isso? Aonde Jesus disse isso? Aonde Jesus disse, olha, o pastor é o maioral no meio de vocês. Ele é autoridade. Ele é quem domina. Quem disse isso? Ouçam a ele, sigam a ele. Jesus nunca ensinou isso. Jesus disse, creio em mim, guardem a minha palavra, venham a mim, sigam a mim. O pastor da nossa alma é Jesus. Aquele que tem a vocação para ensinar entre a congregação tem que estar sendo observado, porque se ele ensinar errado, tem que ser corrigido. Amém, meus irmãos? Então, busquem aprender e conhecer mais de Deus, para que vocês, cada dia mais, estejam firmando sua fé verdadeiramente em Deus, aprendendo e sendo ensinado com a verdade, pela verdade que liberta.